Glória a Deus. Podemos assentar, queridos? Oh, glória. Jesus é maravilhoso. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem já tomou café de manhã, já acordou, diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, são 10h32, eu tenho um baita desafio de fechar nosso estudo de Apocalipse. Eu não sei se eu vou conseguir dar o estudo ou uma breve meditação, como o pastor Marcelo já me orientou. Mas eu quero que você abra a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 em diante. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. E vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca nem na fronte, nem na mão. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Versículo 11. Eu vi um grande trono e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado dentro do lago de fogo. Pai, eu quero orar, meu Senhor, novamente. Deus, eu peço, Senhor, amado, que cada mente, cada coração possa, Deus, compreender aquilo que deve ser compreendido, possa receber aquilo que deve ser recebido, possam ser desafiados naquilo, ó Deus, que nós precisamos ser desafiados. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto que vai falar especificamente aqui do milênio, de 1000 anos. Então, para nós entendermos um pouco a história que nós estamos estudando, nós cremos que haverá o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja, nós cremos que vai começar um período de 7 anos, que se chama a Grande Tribulação. E nós cremos que o arrebatamento da igreja é focado mais no povo de Deus. Desde a época dos apóstolos, Jesus lhe falou: eu vou edificar a minha igreja. E fala que o tempo dos gentios começam após se completarem o tempo da igreja. O tempo, dos judeus, só vai começar quando completar o tempo dos gentios, que somos nós, a igreja. Então nós acreditamos que após o arrebatamento vai ser o tempo da grande tribulação e um tempo da oportunidade da salvação dos judeus. E aqui vai falar sobre o final da grande tribulação, onde o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Eles vão inaugurar o inferno de fato, porque o inferno de fato é o lago de fogo e enxofre. E fala que Satanás agora vai ser amarrado por 1000 anos. Ele vai ser
preso, aprisionado, não vai ter a presença demoníaca sobre a terra por 1000 anos. Quando fala Satanás, o diabo, a antiga serpente, está se relacionando não só a Satanás, mas a todos os seus anjos. Não vai ter demônio mais atormentando na terra. Também fala que nesse momento de 1000 anos, o apóstolo João, ele viu 2 categorias de pessoas. E vai ter 3 categorias de pessoas, 3 classes de pessoas nesses 1000 anos aqui na terra. Então nós vemos que vai ter aqui pessoas, versículo 4, eu vi também tronos e neles sentaram aqueles que foi dado autoridade para julgar. Então nós temos uma categoria de pessoas que vai estar reinando, porque o milênio nada mais é, eu creio que o milênio é um tempo de fato, de 1000 anos, não é nada simbólico, para mim é 1000 anos mesmo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aqui fala da primeira categoria, aqueles que vão estar sentados em tronos com autoridade para julgar. Depois vai falar aqui, também vi a alma dos decapitados, dos mártires. E depois fala que esses mártires, mártires da onde? Do tempo onde a besta estava reinando. Onde eles foram contra o sistema do anticristo, da nova ordem mundial. E fala que eles, nesse período, eles vão ser decapitados, torturados e decapitados, para não aceitar o sinal da besta, nem a marca, nem adorar a besta, que representa ali o líder mundial, que vai ser o anticristo. E também fala que depois, no final de 1000 anos, Satanás vai ser solto com todos os seus demônios e vai enganar as nações, os povos. Então vai ter uma terceira categoria de pessoas, que vai ser os sobreviventes da grande tribulação. Eu quero fazer menção de alguns textos, só para a gente poder entender que está embasado na Bíblia. Isaías 13, versículo 12, não precisa abrir, fala que depois da grande tribulação, vai ser tanta catástrofe, tanta devastação, tanto juízo que vai descer sobre a terra, que fala que os homens que vão sobreviver serão mais raros do que o ouro, mais raros do que o ouro de Ofir. Isaías 13, versículo 12. Também fala em Isaías 26, do versículo 4 até o versículo 6, que a terra vai ser contaminada por causa do pecado dos seus moradores, e os homens serão assolados pelo fogo do juízo de Deus. E diz lá no versículo 6, Isaías 24, versículo 6, que poucos homens restarão sobre a terra. Então, nós vemos que nesse milênio vai ter 3 categorias de pessoas: os que vão estar sentados em tronos para julgar e reinar, os que vão viver depois que forem decapitados, vão também ressuscitar para estar nesse governo de Cristo sobre a terra, e alguns que vão sobrar da grande tribulação, que vão ainda permanecer aqui os 1000 anos. Me fiz entendido por enquanto? 3 categorias de pessoa, amém? E aqui vai falar que esses 1000 anos vai servir para quê? Para Jesus mostrar o que seria na terra um reino debaixo do seu governo. Ele vai mostrar para a humanidade e ele vai trazer a sua plena vontade. Jesus vai estar aqui na terra com a igreja. A igreja vai receber um corpo glorificado. Quando fala da primeira ressurreição, a primeira ressurreição, ela inclui essas 2 primeiras categorias. Então a igreja vai receber esse corpo glorificado, que é a primeira ressurreição. E os mártires da grande tribulação também vão fazer parte da primeira ressurreição. Nós vemos que os 2 aqui, diz a palavra, que eles fazem parte da primeira ressurreição. Porque vai haver uma segunda ressurreição no grande trono branco, onde todos os mortos que morreram sem Cristo, eles vão receber um corpo, vão ser julgados, como está aqui, cada um, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Isso vai ser a segunda morte. Mas fala, bem-aventurado e santo é aquele
que tem parte na primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela engloba dois momentos. O momento do arrebatamento da igreja e o momento onde os degolados, na grande tribulação, porque vão aceitar Jesus como Senhor, vão ser torturados e mortos e degolados, eles vão também viver, eles vão reviver, eles vão ressuscitar. É por isso que nós entendemos que a primeira ressurreição tem duas etapas. Gente, é muito conteúdo, quero que vocês prestem bem atenção, porque para você conseguir assimilar alguma coisa desse estudo. E falando sobre isso, vai ser um governo de Cristo. Quando fala que poucos homens vão restar, quase a humanidade toda vai ser destruída. A humanidade que ficar aqui ainda vai estar com corpo natural, como nós. Mas a humanidade que permanecer, quase toda será destruída no período da grande tribulação. Também a terra quase toda será destruída. E vai começar um processo de restauração dessa terra. Vai começar um processo com Jesus de trazer essa terra para o plano original que Deus tinha tensionado lá no Éden. Eu quero falar um pouquinho rapidamente que o homem está relacionado muito com a terra e a terra com o homem. Há uma ligação, há um paralelo em tudo que acontece conosco, que vai acontecer com essa terra. Por exemplo, nós fomos criados perfeitos. Adão e Eva, nosso ancestral, foi criado perfeito. Adão. Eclesiastes 7:29, Adão era sem pecado. Se comesse da árvore da vida, seria glorificado. Mas ele desobedeceu e houve a queda. E na queda do homem, o homem ficou nesse estado que nós estamos hoje, nesse corpo que sofre, que adoece, que se inclina para o mal, e que é frágil, corruptível, desgasta e morre. A nossa carne, ela ficou sujeita a essa escravidão. E nós vemos que não só o homem caiu, mas Deus, no seu plano redentor, enviou um outro homem para nos resgatar. Deus se fez homem em Jesus e liberou a grande vitória da cruz. E quando nós recebemos essa vitória da cruz, quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós nos convertemos a Ele, nós somos convertidos por Ele. E começa dentro de nós um processo que nós estamos vivendo, que é um processo de santificação. Nós estamos aqui numa caminhada onde o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, habita em nós. E nós estamos num processo agora de cada vez mais deixar as coisas do mundo, deixar as coisas da carne e entrar na vida de Deus. E isso se chama santificação, é um processo. Mas ainda somos frágeis e ainda nós somos pecadores. Mas no arrebatamento, o nosso corpo vai receber uma natureza que Deus tinha preparado para nós lá do Éden, se comêssemos da árvore da vida. Nesse corpo glorificado não vai ter mais fragilidade, não vai ter mais cansaço, não vai ter mais tristeza, não vai ter limitações para esse corpo, a gente vai poder estar aonde quisermos, vamos nos transpor como Jesus, quando atravessou paredes, apareceu aqui, apareceu lá. Nós vamos ter uma natureza, um corpo glorificado como o do Senhor Jesus, sem inclinação para o pecado, sem inclinação para a maldade. Nós teremos um corpo glorificado, e isso vai ser o estado eterno desse corpo. E nós estamos caminhando para esse momento, porque qualquer hora pode ser o arrebatamento da igreja, e nós vamos receber esse corpo glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora vamos falar da terra. Quando o homem caiu, primeiro eu quero falar a ligação do homem com a terra. Deus falou para o homem, quando fez o homem, em Gênesis 2:7, que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, o homem foi feito para ter uma ligação com a terra, foi formado da terra, a mesma natureza, a composição da terra está nesse corpo. Mas o homem recebeu o sopro de Deus, o Espírito de Deus. Nós temos também uma natureza espiritual. Nós temos uma natureza
natural e uma natureza espiritual. Nós estamos ligados com a terra e estamos ligados com os céus. O que nós fazemos aqui mexe com a terra e mexe com os céus. Porque nós temos as duas naturezas coabitando na mesma pessoa. É por isso que quando nós estamos cantando, a gente sente algo celestial, nós relacionamos com Deus e nós percebemos essa atmosfera mudando, essa alegria expandindo dentro de nós. Nós guerreamos e os anjos fazem guerra em nosso favor. Nós mudamos circunstâncias no mundo espirituais. Nós podemos, na oração, ver coisas acontecendo no mundo espiritual que reflete no natural. Porque nós somos cidadãos dos céus e somos cidadãos da terra. Temos uma natureza que está nessa terra, ligado com a terra, e temos uma natureza espiritual ligada com os céus. Amém, queridos? Por que eu falo isso? Porque quando o homem caiu, a primeira coisa que Deus falou para o homem, em Gênesis 2, 15 a 17, falou: maldita é a terra por tua causa. Primeira coisa que Deus falou: mudou a tua natureza, Adão. Agora você vai suar, você vai ter fadiga, você vai ter dor, você vai ter angústia e medo, mas também a terra ficou amaldiçoada por tua causa. A terra que só tinha tudo perfeito, árvores frutíferas, rios, não tinha seca, não tinha nada para dar trabalho na terra, falou assim: agora você vai comer com o suor do teu rosto, em fadiga você vai trabalhar, a terra vai produzir praga, espinho e abrolho, porque ela foi amaldiçoada por tua causa, porque você é terra, e está ligado com a terra, e você, quando morrer, vai voltar para a terra, porque você é pó, e ao pó tornará. Há uma ligação do homem com a terra. Pegando esse gancho, eu quero falar uma coisa. Primeiro, quando fala de 1000 anos, queridos, eu quero falar de um versículo de 2 Pedro 3,8 que diz assim: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pode ser simbólico, mas isso também eu acredito que seja literal para aquilo que vamos falar hoje. Um dia como 1000 anos. Se nós olharmos a cronologia e o tempo, de Adão, pela Bíblia, até os nossos dias é assim. De Adão até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até Jesus foram mais 2000 anos. E de Jesus até o nosso tempo, mais 2000 anos. Por que eu estou falando isso? Porque se 1000 anos é como um dia, então de Adão até Abraão foram 2 dias. De Abraão até Jesus, mais 2 dias. De Jesus até nós, mais 2 dias. E a palavra fala que em 6 dias houve trabalho, Deus trabalhou. Mas no 7º dia, o Senhor descansou das suas obras. Então, eu quero que você perceba que nós estamos à beira, porque depois dos 7 anos, após o arrebatamento, nós entraremos nesse milênio, que é um dia. E esse milênio, que é um dia, de fato, é o 7º dia. É o dia do descanso. Do descanso do quê? Do descanso da terra. Isso está na Bíblia. A palavra fala que o milênio, em Isaías 56, o versículo 3 a 6, fala que o milênio é comparado com o sábado. É o sábado do Senhor. É o tempo do descanso. Quando fala que Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Lá em Isaías 14, versículo 3 a 7, fala assim: ao rei da Babilônia, se referindo ali a Satanás, fala que ele caiu, e ele foi preso, e caiu o cetro do opressor, foi tirado o jugo dos nossos ombros, e veio o descanso sobre toda a terra. Então, nesse período de 1000 anos, é chamado de descanso, é chamado de Shabat, o ano do descanso sem Satanás, do descanso sem injustiça, porque vai ser um reinado de Cristo aqui nessa terra.
do descanso sem rebelião da parte dos homens, porque Jesus vai governar essa terra e não vai ter rebeliões. Nós vamos estar governando com Cristo nessa terra. Amém, queridos? Então vai ser 1000 anos, o 7º dia do descanso da terra. Então, pegando esse paralelo para nós entendermos agora. O homem caiu, a terra caiu. O homem recebeu a vitória de Cristo, da cruz. Se converteu e entrou no processo de santificação, que é a nossa etapa. Agora, diz a palavra, que a terra vai também ter a habitação de Cristo presencial, não só do Espírito Santo. Cristo vai descer de forma presencial, porque o Espírito Santo desceu aqui na minha vida para começar um processo de santificação aqui. Desceu na tua vida também. Amém? Cristo vai descer na terra para começar um processo de santificação da terra, de restauração da terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz assim: que quando se tocar a 7ª trombeta da grande tribulação, Jesus vai descer. E fala ali: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, versículo 15. Então, quando fala que nesse momento, quando tocar a última trombeta da grande tribulação, fala que os reinos deste mundo vieram a ser, se tornaram. Por quê? Porque não estava ainda. Hoje, a igreja está aqui, sendo preparada. A igreja está aqui no processo de evangelização, sendo cuidada pelo Espírito Santo. A igreja está aqui, mais ainda, o governo de Cristo nesta terra vai acontecer de fato quando Cristo descer nessa terra. E ele vai pegar essa terra quase toda destruída e vai começar um processo de restauração, de santificação da terra. Assim como quando o Espírito veio habitar em mim, começou um processo de santificação, de cura das minhas emoções e de transformação da minha vida. A terra vai começar um processo gradativo de transformação no milênio. Amém, queridos? Então nós vemos que exatamente o que aconteceu com o homem vai acontecer com a terra. E esse período do milênio chama-se, né, o 7º dia, ou o descanso da terra. Tem vários textos, né? Tem um texto que vai falar que as hostes dos céus e todos os seus anjos serão presos em masmorras celestiais por um tempo. Isso também está, eu não vai dar tempo de ler tudo isso, isso está em Isaías 24, 21 e 22. O profeta Isaías, ele foi o profeta que mais falou sobre o milênio. Ele viu Jesus assentado no trono. E aquela visão de Jesus assentado no trono, exatamente vai ser quando Jesus se assentar no trono, lá em Jerusalém. E Jerusalém vai ser a capital do mundo. E através de Jerusalém, nós vamos governar com Cristo. Eu quero falar que nós vamos ter autoridades diferentes. Para a igreja, é essa parte onde nós vamos estar sentados em tronos no milênio para julgar. Nós vamos ter uma autoridade, vamos estar numa categoria diferente. Uma categoria especial para julgar o mundo. E o interessante é que, pelo estudo do milênio, nós seremos uma extensão daquilo que estiver acontecendo com Jesus, nós seremos uma extensão disso para toda a terra. Então, queria que você abrisse, quem puder, eu vou estar lendo aqui Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Israel, que vão ser os mártires da grande tribulação, que vão ressuscitar, eles vão estar nesse governo. Mas quem vai estar em tronos
é a igreja. Eu quero falar nessa manhã uma aplicação prática. Deus está te preparando para esse reino. Deus está te preparando. Nós já estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Nós não tivemos o encontro com Jesus para ir para o céu. Deus não quer tão somente nos levar para o céu. Toda a intenção de Deus é trazer o céu para a terra. Trazer o governo dos céus para a terra. A oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Seja feita aqui na terra a tua vontade, o teu governo, como é feito nos céus. O propósito nosso não é ir para os céus. Pelo contrário, o propósito de Deus é trazer os céus para a terra. Não levar a igreja para os céus. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos colocados no reino. No reino. Nós estamos aqui para pregar o evangelho do reino. Nós estamos aqui para viver os princípios do reino. Nós estamos aqui para que o reino de Cristo cresça. Nós estamos aqui com a autoridade do nome de Jesus. Ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulo de todas as nações. Eu resgatei todo o poder nos céus e na terra. E eu envio vocês debaixo do meu poder para implantar um reino. Nós estamos aqui sendo treinados para esse reino milenar que vai acontecer aqui na terra. E a nossa vida aqui, as nossas atitudes, nossas escolhas, a nossa vida espiritual é uma sementeira para esse corpo e essa posição de autoridade que nós teremos no reino milenar. Você está sendo treinado e a tua vida está sendo observada, porque você e toda a tua vida terrena é uma semente para um corpo glorificado, para uma autoridade que Deus vai dar, e para uma autoridade sobre povos, famílias, nações, que você vai ter no estado eterno, no reino milenar. Queridos, nós estamos num tempo maravilhoso. Cada dia tem que ser vivido com propósito. Estamos no reino de Deus, sendo preparados para esse reino milenar. Estudar o milênio não teria sentido, porque não tem praticidade para hoje. Mas estudar o milênio nos faz ter um foco, uma visão daquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é estabelecer o reino dele aqui na terra. E esse reino já começou através de você e de mim. Você não foi salvo para ser crente. Você não foi salvo para vir para a igreja e só para ter o teu nome no hall de membros, ou batizado, ou dar o dízimo, ou congregar. Não. Nós fomos salvos para implantarmos o reino de Deus. Para nós estamos entendendo que há uma autoridade sobre nós. Há uma autoridade no mundo espiritual. Há uma palavra do reino. O nome de Jesus nos dá uma autoridade no reino. Para nós estarmos representando Cristo e aumentando o seu governo aqui na terra. Porque estamos apenas fazendo um treinamento para o reino milenar. Apocalipse 2, 26 e 27. Diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe daria autoridade sobre nações, sobre povos. Está falando com a igreja. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Eu quero que você entenda que no reino milenar vai ser diferente. O reino milenar, nós vamos estar reinando sobre os povos, sobre os sobreviventes que ficarem. E nós estaremos trazendo, não vai dar para mencionar tudo que eu falei, que eu tinha um estudo que eu precisaria de 1h30, né? Foi me dado 40 minutos, eu não sei o que eu vou fazer. Mas assim, o que vai acontecer? Isaías 35 vai falar que todo o deserto vai florescer. Vai ter manancial em toda a terra seca. Só vai ter árvores frutíferas. Toda a terra vai ser restaurada. Todos os enfermos serão curados. Todas as pessoas, os sobreviventes, serão ensinados. Eles vão ter os olhos abertos, os ouvidos atentos. Eles vão saber o que falar, o que fazer. Vai ser um tempo maravilhoso nessa terra. Um tempo onde haverá fartura, onde o clima vai ser restaurado, a terra vai ser restaurada. Diz a palavra que não vai ter um doente sobre a terra.
Que para os sobreviventes, quem tiver 100 anos, vai ser ainda jovem. Vai voltar para os sobreviventes a longevidade lá de Adão, Enoque, de Enos, que viviam quase 1000 anos. Porque toda a ciência, tudo aquilo que ainda os homens precisam descobrir, vai ser revelado. Vai ser passado, vai ser trazido. Não vai ter ninguém doente, não vai ter ninguém sofrendo violência, não vai ter maldade, não vai ter opressão. Vai ter um governo de amor, de justiça, um governo de paz e prosperidade sobre toda a terra. Vai ser uma graça imensa sobre toda a terra. Esses sobreviventes, esses poucos que restarão, eles vão viver um privilégio imenso de experimentar uma graça dessa, de ver Jesus, de ver a igreja reinando com Jesus. Mas tem um princípio da palavra, que diz assim, Lucas 12, 48. Aquele que é muito é dado, muito será cobrado. Aquele que muito lhe confiou, muito mais lhe exigirá ainda. Quer dizer isso, você vai ser um tempo de muita graça, de muita prosperidade, de muito amor, de muita justiça, de restauração de tudo. Todos que estiverem doentes vão ser curados. Diz a palavra que todos vão ser curados. Vai ter longevidade, vai ter, fala assim, que eles vão ser todos, serão ensinados pelo Senhor. Todos serão ensinados. Fala que de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E fala que quem que vai levar essa lei a todos os povos da terra? A igreja glorificada. Nós estaremos levando a lei, ensinando os caminhos do Senhor a toda a terra. Nós estaremos em toda a terra num processo de restauração, de amor, de justiça. Mas, todavia, porém, se ainda os homens, os sobreviventes, quiserem se rebelar, esse reinado não vai ser um reinado do cordeiro, vai ser o reinado do leão de Judá. E fala que a gente vai ter autoridade. Mas se alguém das nações, dos povos, se rebelarem, nós vamos reinar junto com Jesus com vara de ferro, e as pessoas, as famílias serão como objetos de barro, vasos de barro, que vão ser despedaçados. Quem quiser afrontar o reino milenar, vai ser quebrado e destruído no reino milenar. A obediência vai ser uma coisa que vai ser exigida por causa da graça que lhe vai ser oferecida. É tanto favor, é tanto amor, é tanta justiça. Pensa comigo, a gente põe desculpa no meio, fala assim, eu tenho meus pecados por causa do meio, a minha criação. Olha, meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu sou assim também. A gente põe desculpa na dificuldade financeira. A gente põe desculpa no governo, no mau governo. A gente põe desculpa no diabo. Culpa do diabo. Quero que você entenda, não vai ter diabo. Não vai ter mau governo. Não vai ter falta de alimento, pelo contrário, vai ter os melhores alimentos do mundo. Não vai ter doença, não vai ter doente. Não vai ter injustiça. E ainda, os homens ainda vão se rebelar de longe a longe. Para mostrar para o próprio homem que o que mais nos sabota, o que mais nos destrói, não é o meio, não é os traumas, não é a circunstância, não é o governo, não é a injustiça. Que o pior mal reside dentro dessa natureza que foi contaminada pelo pecado. Todas as desculpas que nós temos para fazer a coisa errada ou para não fazer a coisa certa, vai ser todas quebradas, não vai ficar muleta nenhuma, vai ser todas derrubadas. E mesmo assim, vai ter gente que vai murmurar e vai se levantar contra o reino milenar, os sobreviventes. E daí, não vai ter perdão não. Vara de ferro para quebrar os vasos de oleiro. E isso vai ser exatamente o que Jesus vai fazer. Salmo capítulo 2, quem quiser abrir,
Eu ia só citar, mas eu vou abrir Salmo 2. Versículo 6. Diz assim: Deus falando a respeito de Jesus, o Pai falando a respeito do Filho Jesus. Ele fala aqui, e aqui está falando a respeito do reino milenar, no versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Jesus falando, porque ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Versículo 8, pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Presta atenção. Fala que Jesus vai estar reinando no Monte Santo, lá no Monte Moriá, lá em Jerusalém. O pai decretou isso e o filho falou, eu sou filho de Deus, tenho autoridade como filho do homem. Estarei reinando nessa terra para mostrar para os homens o que é o propósito do Pai. Mas fala que ele vai reinar, e vai reinar de forma progressiva, porque ele vai falar, pede-me e te darei, o Pai falou. Pede-me, Jesus, e eu vou te dar as nações por herança. Então nós vemos que é um processo de relacionamento com o Pai, é um processo que vai ser conquistada, os povos, as nações, as terras e restauradas. Mas fala que ele vai reger, que ele vai exercer esse governo com vara de ferro e vai despedaçar os povos, aqueles que se levantarem contra a vara de ferro, como um vaso de oleiro. Não é a mesma coisa que foi falado da igreja? Nós vamos exercer a mesma autoridade de Jesus. Nós vamos estabelecer o mesmo governo de Jesus. É algo tremendo, queridos, tremendo. Isaías 32, abra aí, Isaías 32. Isaías 32, versículo 1, diz assim, eis aí está um que reinará com justiça, falando do reinado de Jesus, no milênio. E em retidão governarão os seus príncipes. Quem vai estar no trono para julgar? Os príncipes. E quem vai ser os príncipes? A igreja glorificada. Então fala que ele vai reinar com justiça e com retidão os seus príncipes que vão estar sentados no trono, que vão estar reinando com ele. E vai falar aqui, ó, cada um dos príncipes, está falando dos príncipes em cima, versículo 2, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, de sombra de grande rocha em terra sedenta. Daqui vai falar como que nós vamos estar, os príncipes vão estar guerreando, que vão estar ensinando os povos, que vão estar governando com Cristo. Mas eu queria que você abrisse agora Isaías 4, para a gente ver uma coisa. Isaías 4. Eu vou ler do versículo 3 em diante, mas meu objetivo aqui é o versículo 6. Isaías 4 diz assim, será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos? Todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Aqui está falando dos judeus que vão ser decapitados e vão viver e vão estar no governo também. Quando? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela. Isso vai acontecer aonde? Na grande tribulação. Com espírito de justiça e com espírito purificador. E o que vai acontecer daí? Criará o Senhor sobre o monte Sião e sobre todas as suas assembleias, todas as convocações, as reuniões. Vai ter o quê? Uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Então você fala que todo ali sobre o Senhor e sobre todas as reuniões que o Senhor vai fazer, vai ter uma fumaça, uma nuvem de dia e um fogo chamegante. Esse fogo fala que é um fogo que toca até os céus à noite.
E vai falar, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Ali fala que, ali em Jerusalém, nessas reuniões solenes, vai ter uma cobertura, um dossel, vai ter um pavilhão, vai ter uma tenda. E essa tenda não vai ser levantada com pele, esse tabernáculo não vai ser levantado com tecido, como era antes. Fala que esse pavilhão, esse dossel, vai ser levantado com glória, com a glória de Deus. A glória de Deus vai cobrir Jerusalém, vai cobrir o trono do Senhor. Nas suas reuniões solenes vai estar ali o que aconteceu lá no Monte Sinai, que houve, né, fogo, tremor, trombetas, e Deus, né, ali na fumaça. Agora, literalmente, vai estar Jesus com essa mesma glória em Jerusalém. E essa glória vai ser o tabernáculo de Deus com os homens, a morada de Deus com os homens. Porque fala que esse dossel e esse pavilhão que vai estar ali, vai ser de glória. E olha o que vai acontecer. Os quais serão para sombra contra o calor do dia, e para refúgio, e para esconderijo contra as tempestades, o vento e a chuva. A mesma característica que vai estar sobre Jesus e sobre a glória dessa tenda, vai estar sobre os príncipes, que vão ser também um esconderijo contra o vento, uma proteção contra o calor, que vão levar manancial na terra seca. Eu quero falar para vocês que hoje nós somos representantes de Cristo, mas no reino milenar nós seremos a própria extensão do que Ele é. Nós seremos a extensão do que Ele pensa. Nós teremos a extensão daquilo que Ele quer fazer. Nós estaremos reinando nessa terra, exatamente conhecendo a vontade de Deus e ensinando a vontade de Deus para os povos. Vivendo exatamente a vontade de Deus. Se hoje, quando a gente faz alguma coisa que agrada o Senhor, explode uma alegria dentro de nós, imagina você com o corpo glorificado, tomado pela glória, pela presença de Deus, conectado com Jesus, ao ponto de ser uma extensão de quem Ele é. Onde você pisar, se tiver terra seca, vai nascer água. Onde você chegar, se tiver alguém doente, vai ser curado. Porque nós estaremos reinando. Nós estaremos reinando. E aqui fala que nesse tabernáculo, toda a terra vai precisar vir nesse tabernáculo. Fazer uma festa de ano em ano. Vamos abrir Zacarias 14. Prometo que já vou tentar terminar. Zacarias 14. Versículo 16. Estou me fazendo entendido? Amém, gente? Quem vai gostar de estar no milênio com Jesus aí? Amém? Eu quero te desafiar depois que nós lemos aqui, o que Deus espera de você. Zacarias 14, 16 diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Quem que restou? Os sobreviventes da grande tribulação. Como eu falei, Isaías 24, 6. Poucos homens restarão na terra. Isaías 13, 12. Os homens serão mais raros do que o ouro de Ofir. Então nós vemos que esses poucos que restarem, eles vão se multiplicar. Lá em Isaías 65, fala que eles não terão filhos para calamidade. E fala que eles vão ter a longevidade como uma árvore que não morre. Quando fala que eles vão ter essa longevidade, não está falando, e quando fala que eles terão filhos, não está falando nem daqueles que ressuscitaram, dos mártires que ressuscitaram, que reviveram e que vão reinar conosco, e vão estar nesse governo de Cristo. E nem fala da igreja que vai estar em tronos. Por quê? Porque nós seremos como os anjos, nós não vamos mais gerar filhos.
nós não vamos mais ter um prazo de validade, nós não vamos mais morrer, nós não vamos mais pecar. Então, quando Isaías 65 vai falar dessa longevidade, dessas pessoas que serão ensinadas, não fala de nós e nem dos judeus que vão ressuscitar. Está falando desses restantes que sobrarem. E fala que esses restantes que sobrarem, eles serão ensinados pelo Senhor. Então eu acredito que eles terão a oportunidade também de se converter. Porque fala que eles serão ensinados pelo Senhor. E se eles serão ensinados pelo Senhor, acredito que também terão chance de se converter. Agora imagina, um homem vivendo quase 1000 anos, a mulher também, e sendo jovem a vida toda, vai fazer muito filho. Fala que poucos restarão, mas no final do milênio fala que o diabo vai conseguir enganar uma multidão como a areia da praia do mar. Vai ter muita gente que vai crescer e multiplicar nessa terra. E Satanás no final vai conseguir enganar esse povo. Acredita nisso, gente? 1000 anos com Jesus, 1000 anos conhecendo a vontade de Jesus, 1000 anos sendo curado por toda a ciência do Senhor Jesus, 1000 anos debaixo de prosperidade, comendo o melhor dessa terra com Jesus. Ainda, no final, serão ainda enganados alguns. Esses alguns serão como uma multidão para fazer a última guerra ainda contra Jesus. Satanás sabe que perdeu, mas ele é teimoso. Teimoso. E ele vai fazer ainda essa última guerra. Mas aqui fala aqui, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano a adorar o rei. Eles têm que subir de ano em ano a adorar o rei. O Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Não vai ter festa de Páscoa, não vai ter festa da colheita, não vai ter festa de Pentecoste, vai ter festa dos tabernáculos. Por quê? Porque vai ter um tabernáculo de glória. Vai ter a revelação do próprio Jesus lá e ele vai querer que todos o vejam. Todos estejam diante da sua glória. Não só nós sendo a extensão dele em toda a terra, mas ele vai querer que todos os anos, todos os povos cheguem em Israel para contemplarem a beleza dele, a majestade dele, a glória dele. A festa do tabernáculo, onde ele vai estar tabernaculando, ele vai estar ali naquela tenda de glória, e todos terão que vir de todas as nações para celebrarem de ano em ano a festa dos tabernáculos. Seria uma coisa legal, né? Mas aqui fala aqui, versículo 17, ó. Se alguma das famílias da terra não subir, meu Deus, ainda tem gente que vai querer não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Fala que vai ter uma praga para quem desobedecer essa ordem de vir uma vez por ano de toda a terra para celebrar a festa dos tabernáculos. Agora no versículo 12 fala como é que vai ser essa praga. Queria só ler essa praga aqui para vocês verem que o leão de Judá vai agir diferente. Hoje nós estamos assim, Deus fala para você algo, você não dá nem ouvido. Aí eu estou pregando aqui, você está pensando no almoço, é lógico, já está tarde. Mas aqui fala, se alguém não vier, vai receber uma praga. Mas que praguinha vai ser essa? Vamos ver aqui, ó. Versículo 12 vai falar que praga é essa. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos. A sua carne apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecerá lesão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Fala assim, ó, todo ano, todas as famílias, todos os povos têm que vir adorar na festa do tabernáculo. Aí alguém fala, eu não quero ir, não estou concordando com isso. Por que eles são glorificados e eu não sou? Por que eles não cansam e a gente ainda cansa? A gente cansa ainda. Por que eles não precisam nem dormir, mas a gente tem que dormir? Né? Por que eles têm alguns privilégios e a gente está aqui para reconstruir, e nós somos os súditos, em outras palavras?
uns súditos, né, bem-aventurados, glória a Deus por isso, que vão comer o melhor dessa terra. Se alguém ainda quiser se lamentar e se levantar, na hora, os olhinhos vão apodrecer, a língua vai apodrecer, estando eles em pé. Vai apodrecer, só isso. E depois a carne vai apodrecer, estando eles vivos, em pé. Por quê? Porque Jesus vai reinar com vara de ferro. E vai despedaçar aqueles que quiserem afrontar as suas ordens, a sua direção e a sua vontade. Porque eles vão ver a glória do Senhor, eles vão experimentar muita graça. Por isso vai ser exigido deles dessa maneira. Queridos, tem muita coisa para falar, não vai dar. Queria que você se colocasse em pé. Eu quero que você entenda que você não está aqui de passagem. Você está aqui para viver para essa eternidade. Quando a gente sabe o que Deus quer da humanidade, quando eu entendo, e meditando aqui no reino milenar, quando eu entendo que é isso que Jesus quer fazer, um reino de justiça, eu fico pensando comigo, que eu tenho que começar a viver essa vida de justiça agora. Quando eu entendo que Jesus, Ele vai me dar autoridade sobre cidades, sobre nações, eu tenho que começar a entender que eu já tenho autoridade agora. Eu tenho que entender que eu já posso mudar a história da minha casa, da minha igreja, da minha cidade, da minha nação, agora. Hoje é pela fé, é você fazer como Moisés. Moisés ficou firme como quem via aquilo que era invisível. Mas isso é fé, é você ter convicção daquilo que você não vê. E eu quero que você entenda que Deus está te treinando para esse reino milenar. E Deus quer trazer sobre você uma identidade de reino. Deus quer que você entenda a autoridade que você carrega como filho de Deus. Deus quer que você entenda que você está aqui nessa terra com um propósito da expansão desse reino. Enquanto nós estamos fazendo isso ainda de forma tão pequena, vamos fazer isso na forma plena no milênio. Mas aquilo que eu fizer aqui dessa forma pequena, pela fé, vai ser o galardão que eu vou receber para o meu estado eterno, que vai começar no milênio e que vai ser novos céus e nova terra, onde eu vou viver dentro dessa dimensão daquilo que eu semeei aqui nessa vida. Eu quero que Deus mostrava pessoas que vão ser chacoalhadas da sua zona de conforto, para você entender que a tua missão já é implantar o reino, que a tua missão já é viver debaixo dessa autoridade, que a tua missão já é entender que você já deve andar cheio do Espírito Santo. Nós vamos ter tanto a plenitude do Espírito Santo que a gente vai sentir como Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus. Mas hoje já podemos ser cheios do Espírito Santo para ter uma compreensão maior de quem é Jesus, para ter uma revelação maior do que é a vontade de Jesus. Porque esse reino já começou aqui. E você está sendo agora transformado, a tua vida é uma semente para esse reino e para esse estado eterno. Quero que você feche os teus olhos. Deus está te chacoalhando para você encravar no teu pensamento, no teu coração, na tua vontade, a visão da eternidade. Você tem que viver pensando, Senhor, eu estou aqui para implantar um reino. Essa é a tua vontade. O Senhor está me liderando através do Espírito Santo para eu ser teu representante aqui já. O Senhor quer fazer as coisas através de mim já. O Senhor quer salvar vidas através de mim já. Feche os teus olhos. O Senhor já quer tocar corações através de você. Você não pode ser uma pessoa passiva, uma pessoa apática, uma pessoa que fica só no superficial ou só naquilo que é o conhecimento mental.
Deus não é assim. Deus é real. E Ele se revelou em você para que você revele Ele para os outros. E quando você entende que você tem essa missão de revelar Ele para os outros, você está já funcionando no reino, como já um príncipe do reino, uma princesa do reino. Se você vai ser chamado de príncipe que vai julgar com retidão e com justiça, que vai curar e implantar a vontade de Deus em toda a terra, é porque essa já é a vontade de Deus. Se isso vai ser pleno no milênio, porque essa já é a vontade de Deus. E eu quero falar para você, você não é um alguém, você não é um ninguém, você é um príncipe, você é uma princesa, você é alguém que representa um rei. Por isso que o Espírito Santo de Deus habita em você. E nós temos que entender que nossa missão é transportar esse rei. Hoje nós somos a tenda e o tabernáculo desse rei. Para levá-lo em toda a terra, vai chegar um ponto onde ele vai tabernacular, de fato aqui nessa terra. Mas hoje ele ainda está se expressando através dos tabernáculos, das tendas, dos santuários, que é você, que sou eu. E nós temos uma responsabilidade de entendermos que essa missão é para hoje, é para agora. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus vem. Espírito Santo de Deus vem no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, já tem graça para nós vivermos esse reino. Já tem autoridade para nós implantarmos esse reino. Já tem uma palavra poderosa para trazer salvação para esse reino. Já tem, Senhor amado, armas para serem usadas nos dons do Espírito, para milagres e curas e ousadia para esse reino. Deus, eu oro que todos que estão aqui venham sair da apatia e venham entrar neste lugar de tomar posse da sua identidade, da sua autoridade e da sua missão. Deus, que a tua unção desça dos céus nessa manhã, desça sobre cada um dos teus filhos, levando eles a viver, Deus, a plena vontade do Senhor. A Deus, nesse momento transitório desse corpo, Deus, que nós estamos semeando para o outro corpo, que será um estado eterno, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, eu queria que você estivesse orando, fazendo a tua oração. Deus tem esse dia gravado nos céus, e Ele está falando com você e comigo. Ele está querendo tirar pessoas da zona de conforto hoje. Queria que você desse a tua resposta para o Senhor. Nesse período de louvor, eu quero que você fale para Deus: Deus, eu quero responder. Eu quero responder para essa mensagem. Eu quero viver mais intensamente a tua vontade. Eu quero entender minha autoridade, minha identidade e a minha missão no reino de Deus. Ore agora, faça a tua oração para o Senhor. Ele espera isso de você.